foi publicada no dia, a legislação foi publicada no dia 30 de abril, e nós estamos aí já há 11 dias, né, 12 dias praticamente aí. Muitas dúvidas surgiram ao longo desse tempo, muitos questionamentos, né? E o projeto, na verdade, a medida já está correndo no Congresso, e para vocês terem uma ideia, já tem algo em torno de 106 emendas em cima da MP. O Bruno vai apresentar para vocês aí toda essa questão da temática dessa legislação. Ela muda completamente, né, a forma com que os brasileiros, né, devem conduzir, né, os seus recursos no exterior, dado que a tributação passa a ser anual. Eu deixo com o Bruno para ele fazer a apresentação aí do tema a tema, e a gente vai estar debatendo ao longo de toda essa apresentação. Expectativa é de uma hora de conversa com vocês. Obrigado, Rogério. Bom dia a todos. Obrigado por tirarem um tempo para escutar um pouco o assunto complexo de tributação, né, e por prestigiar o nosso evento. Eu sou um dos sócios da área tributária consultiva do escritório Finoc Ustra, um escritório que é sediado em Campinas, é um escritório full service que atende todos os ramos que uma empresa precisa, e com filiais em Ribeirão, em São José dos Campos, em São Paulo também. Eu cuido mais da parte de tributação internacional dentro do escritório, dentro da área de consultoria tributária. Antes trabalhei na KPMG, na área de International Tax também, estruturando negócios de estrangeiros no Brasil e de brasileiros no exterior. E também com a estruturação de patrimônio pessoal de famílias empresárias, né? Então, já é a terceira vez que os governos, né, tentam mudar a sistemática de tributação de ativos no exterior para as pessoas físicas, né? E é isso que a gente vai percorrer um pouco hoje com vocês. Como encarar de forma estratégica essa mudança sem muito alarde, né, no momento, pelo menos, porque existe a possibilidade de ter muitos mitos e entendimentos equivocados em torno das mudanças dessas regras quando envolvem assuntos complexos e polêmicos, né? Porque, de certa forma, a mudança da regra da tributação de ativos no exterior é um possível aumento de carga tributária no final do dia, ou pelo menos de modificação do momento de pagamento do imposto, né? E é isso que preocupa e pode causar um alarme. Então, a gente vai falar sobre as aplicações financeiras, sobre as controladas ou as empresas offshore, ou alguns chamam também de PIC, né, de Personal Investment Companies, que são as estruturas geralmente utilizadas pelos brasileiros para investir no mercado financeiro e em outros ativos também no exterior. Vamos falar um pouquinho de trusts, e daí o trust é uma figura que não é muito comum no Brasil. O Rogério, pela experiência internacional dele, tem um conhecimento grande de trusts, então a gente vai tentar também colocar alguns pontos interessantes sobre o incentivo fiscal, que na verdade é a possibilidade das empresas, das pessoas físicas, atualizarem o valor das empresas e dos ativos que elas têm no exterior, pagando um imposto antecipado, mas numa alíquota menor. E depois só um comentário final sobre vigência e tramitação da MP. Tá? Então, começando por aplicações financeiras, né? Aplicações financeiras abarcam um espectro bem amplo de ativos no exterior, né? Bonds, ações, todo tipo de investimento no mercado financeiro feito no exterior por um brasileiro cairia dentro dessa primeira regra de aplicações e ativos financeiros mais amplo senso, né? Essa é a situação que existe menos, né, em função do modelo que a gente tem hoje, mas que tem muitas pessoas também que aplicam recursos diretamente no exterior, sem o uso daquelas estruturas de ter uma offshore, de ter uma empresa controlada, né? E hoje, basicamente, essas aplicações são tributadas com alíquotas de ganho de capital que variam entre 15 e 22,5%.
de acordo com o tamanho do ganho, né? E daí eu acho que um ponto importante para ressaltar é que a alíquota de 15 ela é aplicável para os ganhos até 5 milhões de reais, né? E daí 17,5 entre 5 e 10, 20 entre 10 e 30, e a alíquota de 22,5 só quando o ganho é acima de 30 milhões de reais. Então, um valor mais elevado, né? Hoje, a pessoa física no Brasil paga esse imposto quando ela aplica diretamente no exterior pelo regime de caixa. Então, quando for liquidada aquela operação, então quando o título eventualmente paga efetivamente os juros, ou quando chega o vencimento do título e ele daí é totalmente liquidado, ou se eu tenho uma ação no exterior e eu vendo aquela ação, então quando eu realizo efetivamente aquele ganho e o dinheiro, o lucro daquilo se incorpora ao patrimônio meu aqui no Brasil, eu pago o imposto daquilo, né? E também existe hoje uma isenção da tributação da variação cambial, componente desses ganhos de ativos no exterior. Então, não pago imposto sobre variação cambial. Esse é o modelo atual, né? O modelo da MP 1171 de 2023, ele muda bastante a alíquota. Por quê? Porque a alíquota passa a ser de 22,5 em qualquer rendimento acima de 50 mil reais, né? Então, se a gente pensar aí no dólar, né, 10 mil dólares, poxa, é uma coisa que a alíquota vai ser aplicável para muitas situações que antes não era aplicável, essa alíquota elevada, né? Para a aplicação financeira direta na pessoa física, a MP não muda em nada a questão do momento da tributação, então segue o mesmo racional: vencimento do título, venda da ação, ou seja, realização efetiva daquele ganho, daquele rendimento, mas extingue a isenção da variação cambial. Pode ser algo relevante, né? Também extingue uma isenção para aquelas pessoas que eram não residentes fiscais no Brasil, voltam para o Brasil e adquirem patrimônio no exterior nesse período de não residência. Quando elas voltam para o Brasil, pela norma de hoje, elas não pagam ganho de capital na venda desses bens adquiridos enquanto não residentes. E essa é uma outra revogação que a MP traz, né? Não é tão relevante no Brasil porque o nosso IR pessoa física não admite tantas deduções, mas o rendimento no exterior ele vai ser tributado de forma segregada dos demais rendimentos na declaração de ajuste anual. Então, aquelas deduções que existem, né, de, por exemplo, gastos médicos, etc., não vão atingir esses rendimentos. Vai ser uma tributação direta sobre o ganho que eu tive, né, naquela aplicação ou em qualquer ativo financeiro no exterior. Então, esses são os principais aspectos ligados assim a aplicações feitas diretamente por pessoas físicas no exterior, do Brasil no exterior. E eu acho que o principal ponto aqui é o aumento da alíquota, né? Basicamente, a gente pode ter uma afirmação que a alíquota aumentou, porque a alíquota de 22,5, que antes seria aplicada só acima de ganhos de 30 milhões, passa a ser aplicada para qualquer rendimento acima de 50 mil reais, tá? Então, acho que esse é um ponto importante antes da gente passar aí para a próxima etapa. Bruno, eu acredito que assim, acho que o que traz aí de inovador por parte da tributação é a questão do impacto da variação cambial. Ao mesmo tempo, você aumenta a alíquota, porque os ganhos, né, da maior parte das operações são operações que com certeza geram resultados, né, da maioria das vezes acima de 50 mil reais. Então, como você comentou, são 10 mil dólares em termos de variação, já impactando na alíquota de 22,5, e tem o impacto da questão da variação cambial, né? Então, você não está tratando, né, do lucro, mas existe também, né, essa questão que é a volatilidade da própria moeda ao longo do tempo, que você vai acabar, muitas vezes, levando à tributação desnecessariamente, né? Porque, ao longo do tempo, também outros ativos podem ser impactados de uma maneira contrária, e aí tem essa questão, né, de você não poder compensar, né? Acho que é isso que acaba sendo o grande problema, né?
Exatamente. A questão da variação cambial é uma coisa já bem antiga, né, no nosso sistema e pela até volatilidade da moeda, como você colocou, vai impactar com certeza, muito, né? É, mas acho que, assim, a gente vê, assim, aumento de alíquota e isenção de variação cambial se traduzem em aumento de carga tributária, que não é exatamente o que a gente gostaria de ver no momento, né? Mas, se a MP passar, é um pouco isso que estará na mesa. Agora, acho que um ponto que acaba agregando positivo, né, nessa questão, isso envolve muito a questão da pessoa física, né, é o fato de que isso vai ser exibido, né, para apuração, né, anualmente, né. Hoje, quando você tem recursos na física, a gente tem que lembrar, se você tem um bônus e recebe um cupom, você já deve, né, tem que recolher, né, a tributação, principalmente no caso do cupom, que é uma renda, né, como renda de tributação, né, e no mês subsequente, né. Já aqui você passa a fazer uma apuração anual. Então, assim, de certa forma, é uma vantagem. Não sei se você, qual a tua Não, sem avaliação nesse dúvida, sentido. sem dúvida, sem dúvida. E a gente no escritório tem o trabalho para alguns clientes de fazer, né, o compliance das aplicações de pessoas que têm direto na pessoa física. E assim, é um trabalho gigantesco. Você tem que ter uma planilha de controle, data de aquisição, valores, valores médios, enfim. Realmente esse ponto ajuda bastante, não ter que ficar mês a mês vendo a movimentação que ocorreu e pagando o imposto, né? Isso realmente é um ponto positivo. Realmente, acho que isso traz pelo menos uma condição em que você vai fazer anualmente a tua declaração, apurar o teu ganho, vai ter um impacto cambial, infelizmente, né? Mas não há mais necessidade mensal, muitas vezes, né, de ter que apurar ganhos de ativos. Então, talvez pode ser uma vantagem, né, de ter recursos, né, na pessoa física em determinadas situações. Sim. Mas essa, acho que pode seguir Não, aí. perfeito, perfeito. Vamos passar então, acho que justamente para o assunto que talvez atinja mais aí, né, a maioria das pessoas, porque justamente a maioria das pessoas no Brasil há muitos anos acaba estruturando esse investimento no exterior via uma offshore, via uma empresa, né, geralmente sediada em um país que é considerado um paraíso fiscal e que no momento atual é irrelevante a classificação dele como paraíso fiscal ou não para fins do modelo de tributação da pessoa física, né? Então, tanto faz eu ter uma empresa na Espanha quanto nas Ilhas Virgens, assim, hoje a lei não traz nenhum tratamento para paraíso fiscal. E o grande atrativo da estruturação atualmente via empresas offshore, via entidades controladas para isso, olhando do ponto de vista tributário, é a possibilidade de diferimento do ganho e do momento da tributação dos rendimentos daqueles ativos que daí ficam de titularidade da empresa e não mais da pessoa física. Então, mudando o titular daquela ação, daquele bond, daquela aplicação no exterior, não passa mais a ser a pessoa física brasileira que apura o ganho, mas sim uma empresa no exterior que apura o ganho, e o elo de ligação da pessoa física com essa empresa é societário, né? Ela é sócia daquela empresa, então se e somente quando a empresa pagar para a pessoa física aqui no Brasil, numa conta dela no Brasil ou numa conta dela no exterior, mas de titularidade dela, pessoa física, se e somente quando isso acontecer, via dividendos ou via uma redução de capital para retorno do capital, é feita a tributação. E isso possibilita, a norma atual possibilita, então, que as pessoas se organizem para que os rendimentos, os ganhos no exterior, até o momento em que efetivamente sejam distribuídos e realizados pela pessoa aqui no Brasil, não sejam tributados no Brasil. Essa norma hoje é uma norma
totalmente válida, totalmente aplicável. A alíquota para dividendos, que não é sempre o caso, mas acontece às vezes, é de 27,5% como rendimento, e a alíquota para reduções de capital ou amortizações de cotas segue a alíquota de ganho de capital que a gente tinha comentado, que é de 15% a 22,5%, variando conforme o tamanho do ganho, né? Indo de 15 para ganhos de até 5 milhões e 22,5 para ganhos ali acima de 30 milhões. Então, a tributação atual é essa, né? A gente vê, por exemplo, a Receita Federal já há muito tempo querendo mudar um pouco isso, né? Principalmente, por exemplo, para empresas que têm lucro acumulados. A Receita tem o entendimento de que se eu faço redução de capital, eu estou, na verdade, distribuindo dividendos e deveria pagar 27,5%. Então, assim, tem algumas coisas esquisitas, às vezes, vindo da Receita. A gente sabe que é um foco relevante de planejamento tributário e já foi 2 vezes tentado modificar esse sistema. Uma vez com a MP 627 em 2013, salvo engano, e pelo menos uma vez a mais o ano passado, no próprio projeto original do governo anterior, teve, ou melhor, no ano retrasado, no próprio projeto de mudança do IR, teve uma tentativa também de mudar um pouco isso. E o que a MP 1171 propõe nesse sentido das empresas controladas, tá? A proposta é de uma tributação que vai seguir exatamente aquelas alíquotas das aplicações financeiras, ou seja, ganhos de até 6 mil seriam isentos, 15% para ganhos entre 6 e 50 mil e 22,5% para ganhos acima de 50 mil, né? E aqui o grande aspecto é que vai ter a tributação do lucro da empresa no momento em que ele for apurado no final do ano, né? Independentemente da distribuição ou de qualquer ato de disponibilização daquele lucro para os sócios da empresa. O que a norma traz e propõe é que, automaticamente, a cada 31/12, ocorra a tributação do lucro daquela empresa que eu sou um sócio no Brasil, né? Isso é algo que causa muita estranheza, né? Quando a gente olha à primeira vista. É algo que tem diversos pontos de discussão que a gente vai entrar daqui a pouco, mas essa é a proposta. E daí o grande malefício dessa proposta é que ela vai tributar independentemente da realização efetiva e não vai mais permitir esse diferimento da tributação que existe hoje, né? Não é algo que seria aplicado para todas as empresas, né? Então, ela é uma norma que seria aplicável apenas para empresas que estejam em regimes fiscais privilegiados, que são algumas modalidades de empresas listadas em uma IN da Receita Federal, por exemplo, uma LLC apenas com sócios não residentes em Delaware, acaba caindo em regime fiscal privilegiado, apesar dos Estados Unidos não serem considerados paraíso fiscal, por assim dizer, que é o conceito daí de jurisdição com tributação favorecida. Então, as jurisdições de Cayman, BVI e outras, né, que realmente têm alíquotas muito baixas ou zero de imposto de renda, elas daí caem no conceito de jurisdição de tributação favorecida e a norma também aplicaria sobre essas empresas. Então, as empresas que são atingidas pela norma são controladas de pessoas físicas brasileiras que estejam em regimes fiscais privilegiados ou em jurisdições de tributação favorecida, né? Ou que tenham mais de 80% dos rendimentos delas em renda passiva, ou seja, em renda não operacional, em renda que vem de juros, de aluguel, de rendimentos financeiros, de dividendos, de ganhos de capital com ações. Então, o objetivo da norma é pegar a situação da empresa que não tem uma atividade operacional, ou seja, não, por exemplo, uma pessoa que tenha uma controlada no exterior e essa controlada compra e vende produtos, né, tem uma operação efetiva, não cairia nessa regra, né? Desde que ela não esteja em paraíso fiscal ou numa jurisdição privilegiada. Mas a empresa que tem essa característica de ser de fato uma empresa de rendimentos, ela cairia na regra, né? Independente de onde ela estiver.
Tem um ponto, acho que a gente pode, né, colocar aqui, em especial, acho que, primeiro, né, a MP procurou, né, dar um leque de amplitude grande em cima de tudo que está ligado às estruturas no internacional, né, como atividades controladas. Então, desde as PICs, né, abordou as questões das fundações, que muitas vezes utilizavam essas estruturas, né, situações como fundos fechados no exterior, né, controlado por pessoa física aqui, muitos utilizaram esse instrumento, né, quando teve a antiga MP, né, ainda no governo da Dilma, que não passou, mas que estimulou muitos investidores a trocar suas estruturas por estruturas de fundos fechados no exterior, né, para evitar a tributação, porque na época, você deve se recordar, Bruno, que a MP ela pegava, né, e ela generalizava, né, e focava em empresas, né, olhando muito mais as estruturas de PIC em paraísos fiscais, e aí as pessoas passaram a constituir fundos. E os fundos fechados, né, nessas estruturas estão sendo abordados aqui como uma entidade controlada. Então, assim, isso é um dado muito importante, porque eu sei, né, de muitos investidores, né, ao longo desses últimos anos, que migraram suas estruturas para estruturas de fundos fechados no exterior, né, para evitar esse tipo de impacto tributário, e acabam sendo pegos aqui numa situação como essa, né? E outro ponto é que você abordou, que é essa questão, né, não só de paraíso fiscal, mas estava se discutindo muito mais recentemente utilizar o Canadá, porque é uma jurisdição que, para quem tem uma entidade que não gera atividade operacional no Canadá, tem um benefício fiscal e seria visto pela Receita como um não paraíso fiscal, mas isso também está sendo abordado na MP. Então, assim, a MP realmente ela dá uma amplitude, né, de capturar, né, muitos dos países, né, inclusive os Estados Unidos, né, operações em Delaware, por exemplo, né, que muitos têm, né, holdings em Delaware, né, e aí tem um benefício fiscal por ser uma holding não operacional nos Estados Unidos, e tem esse benefício e acaba sendo impactado aqui dentro dessa, dessa, desse ponto, né, abordado pela MP. Outro tema aí que você tocou, né, que eu queria que você explorasse um pouco, que é a questão da pessoa vinculada, né, porque eles realmente foram bastante amplos, né, nessa questão. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, realmente, né, a norma daí, acho que um contexto interessante, que depois eu vou falar um aspecto de tributação, de teoria um pouco mais, para todo mundo ficar a par, mas essa norma, no contexto internacional, é conhecida como norma antidiferimento. Então, ela não visa ser uma norma de tributação, efetivamente. Ela visa, apesar de a gente, quando olha a MP, ver uma mudança de alíquota, e daí ela tem uma conotação de uma norma de tributação, é diferente eu dizer, ou melhor, é diferente existir uma lei que fala, olha, todas as empresas no exterior serão controladas por pessoas físicas no Brasil, serão tributadas da seguinte forma, quando o lucro for apurado anualmente. Isso é uma norma geral de tributação. Aqui o que tem a tentativa é de existir apenas uma norma de antidiferimento. Então, é mais uma norma que traz uma regra muito específica para certas situações que o governo deseja passar a tributar do que uma norma de tributação. E quando a gente tem norma antidiferimento, isso em termos mundiais, ela traz de forma bem detalhada os critérios que devem ocorrer para que aquela situação específica caia dentro do conceito de uma norma antidiferimento. E daí, assim, além do que você colocou, né, Rogério, ela foi bastante abrangente nos tipos de entidades, né, no exterior que ela atinge, então pega fundos, pega diversos tipos de empresas e diversos tipos né, qualquer estrutura personificada ou não no exterior, ela trata ali como uma controlada, né? Pega também de uma forma bastante abrangente a questão da aplicação dela, então, não só paraíso fiscal, mas regime fiscal privilegiado e também essa questão da renda passiva, bem lembrada do Canadá, teve vários clientes perguntando sobre o Canadá e a gente fez algumas estruturas no Canadá e, assim, é uma ótima jurisdição em alguns cenários,
mas passaria a estar dentro da mesmo escopo da regra. E da pessoa vinculada, idem, né? Ela foi muito abrangente na questão da pessoa vinculada, e existe o risco, por exemplo, até de sócios terceiros que tenham aqui no Brasil uma sociedade sejam caracterizados como pessoas vinculadas se eles tiverem alguma estrutura no exterior também de investimento em conjunto, por exemplo, real estate ou algo do gênero, né? Que são pessoas que nem são do núcleo familiar, aqui no Brasil, né, olhando ali um pouco o conceito de direito civil, mas nem são do núcleo familiar, parentes, consanguíneos, etc., mas poderiam se enquadrar aqui nessa situação. Rogério, desculpa, eu Perfeito. passei aqui, não sei se você tem algum comentário sobre pessoa vinculada também. Não, não, pode seguir, pode seguir. Tá bom. E daí, o que eu queria colocar assim, olhando um pouco, tentar dar um olhar um pouco diferente em torno da discussão, que isso não, esse tipo de tributação para pessoa física seria algo novo no Brasil, mas para pessoas jurídicas já existe há muito tempo, né? Isso a lei já há muito tempo fala que a empresa no Brasil que tem ações ou cotas de uma empresa no exterior deve anualmente tributar o lucro daquela empresa no exterior, independente se aquele lucro foi pago para o Brasil ou de alguma forma disponibilizado para o sócio aqui no Brasil. E isso gerou talvez uma das maiores discussões dentro do contencioso tributário que o Brasil já viu, é um pouco antiga, mas que é o seguinte: tem uma norma do Código Tributário Nacional que diz que só pode existir imposto de renda quando existe uma renda disponibilizada efetivamente para o detentor dela, né? Então, por exemplo, se eu sou dono de uma ação listada em bolsa e amanhã a ação sobe muito, né, na tabela da bolsa, eu não sou tributado porque o valor dela subiu dentro do sistema da bolsa. Eu só sou tributado se naquele dia eu efetivamente vendo aquela ação e realizo e tenho a disponibilização daquela renda que até o momento da disponibilização, uma renda virtual. E isso é um conceito muito complexo de ser trabalhado no Brasil e que gera discussão. Tanto que, para as empresas, isso foi objeto de discussões de, assim, seguramente mais de 15 anos dentro do Poder Judiciário, até que veio o STF e decidiu sobre o assunto dentro da ação direta 2588 e para as pessoas jurídicas decidiu que seria constitucional essa forma de tributação. Porém, para as pessoas físicas, isso não foi decidido ainda e existe uma mudança, que é a pessoa física, pelo ordenamento brasileiro, não olhando a norma específica de tributação de controladas do exterior, mas pelo ordenamento mais geral, ela é tributada no momento da realização. Isso tem um dispositivo que fala expressamente. A pessoa física é tributada no momento da percepção daqueles valores. Por isso que a gente geralmente fala que a pessoa física adota o regime caixa de tributação, né? Então, é possível que a gente veja de alguma forma, uma discussão judicial grande em torno da lei, caso ela seja aprovada, né? E daí o Rogério tem um aspecto nisso que é quem vai entrar com essa ação, né, Rogério? Quem que vai discutir isso, né? Dentro desse tema, dentro daquilo que você coloca do artigo 43, né, do Código Tributário Nacional, eu acho que tem essa questão, que é a questão, no final, que a gente usa muito no mercado financeiro, que é a marcação ao mercado de um ativo. Então, se você tem um balanço da tua empresa, né, ela só detém ativos financeiros no exterior, né? Esses ativos, né, horas têm valorização, horas têm desvalorização no tempo, eles são mantidos por um determinado momento. Você não quer dizer que você vai realizar, né, o lucro vendendo aquele ativo, você carrega, né, às vezes prejuízos, como você carrega ganhos ao longo do tempo. E da forma como está hoje, né, ele está tributando a marcação ao mercado anual da tua carteira. Então, por exemplo, você tem $1 milhão aplicado numa companhia, ela rendeu $200 mil, valorizou seus ativos naquele ano, $200 mil, você vai ser tributado, né, no balanço anual dentro dos 22,5, né?
Exatamente. de impacto tributário. No ano subsequente, seus ativos perdem valorização e caem para US$ 800 mil, né? Você tem um prejuízo aí, mas você já foi tributado. Então, assim, ele gera um efeito parecido com que nós temos hoje no Brasil, quando você investe, por exemplo, num fundo, um fundo cambial, né? Que o fundo cambial tem, às vezes, ele tem come cota semestral, e esse fundo cambial não come cota semestral, às vezes ele paga, você paga, né, no movimento de alta, né, e no período subsequente você não tem compensação desse prejuízo. O dinheiro foi pago, já foi recolhido a receita. Ele tá trazendo esse problema, e justamente se colocou, né, da questão do conflito. E aí, Exato. esse conflito, como o Bruno comentou, a questão que fica qual é o contribuinte que vai entrar, né, com uma ação questionando esse conflito, né, perante a justiça, porque nessa ação as ações aqui são públicas, né? Então você vai ter que colocar lá que, olha, eu detenho uma companhia vinculada a um trust, ou uma companhia no exterior, né, localizada nas Ilhas Cayman e que possui, né, o sistema controlado por mim, pelos meus filhos, enfim. Você se expõe, né, publicamente sobre a tua estrutura. Então, assim, a pergunta é essa, né? Realmente gera, né, uma condição de que uma ação individual para um questionamento desse vai ser bastante difícil, né? As pessoas tomarem essa atitude. Talvez alguma ação pública ligada a né, alguma entidade, né, possa questionar de uma forma genérica, né, de uma forma coletiva, né, Bruno? Sim, sim, seria a via de questionamento, mas você colocou um ponto que, assim, exatamente dentro do Come Cotas existe, na teoria, uma grande discussão em torno também do artigo 43, e não é algo que a gente vê judicializado, né? Então, seria realmente aí tentar achar uma associação com representatividade nacional, não sei muito bem qual, para que isso fosse questionado. Eu acho que, se passar, alguém vai acabar questionando isso de alguma forma, e daqui a 10, 15 anos o STF vai ter que se pronunciar sobre esse aspecto, né? Não tenha dúvida. Mas ser o primeiro a ir lá bater na porta e expor a estrutura, não acho que vai ser o caso para a maioria, né? Não, sem dúvida. E daí, alguns outros aspectos que eu acho interessante, até tem a ver com um pouco das perguntas aqui que estão vindo no chat, mas só um aspecto interessante, assim, Mônaco e a França quase entraram em guerra por causa de tributação, tá? Mônaco teve uma redução grande dos tributos, isso há muito tempo atrás, e começou a receber os franceses indo para lá e se estabelecendo lá, né? E a França criou um problemão em cima disso, quase teve uma guerra, né? Então, assim, a gente e está acontecendo uma coisa agora parecida com alguns estados americanos que têm aumentado a alíquota de imposto, bem como com a Noruega, por exemplo, acabou de instituir um imposto sobre riqueza, daí é um pouco diferente desse daqui, mas é um imposto sobre riqueza que também está fazendo com que a maioria lá dos noruegueses com patrimônio estão migrando para a Suíça, para outros países. Então, assim, existe um risco com uma medida dessa, que eu acho que é um dos grandes debates que talvez tenham que existir dentro do Congresso, que é o risco da fuga de capital, né? As pessoas que tenham condição de se estruturar para, por exemplo, fazer uma declaração de saída do Brasil, passar a ter residência fiscal em outro país, né? Elas vão poder começar a olhar isso com outros olhos do que hoje. Hoje eu não tenho nenhum incentivo para, ou melhor, eu não tenho tantos incentivos, até posso ter alguns, mas eu não tenho um grande incentivo, que é essa tributação automática, para pegar e realmente me estabelecer em outro lugar e usar daí a contagem de tempo que eu posso ficar em cada país para não ganhar a minha residência fiscal no Brasil e daí não me submeter a esse tipo de tributação e ir para um lugar que eu possa ter uma tributação melhor, né? Então a gente vê um pouco esse risco, tanto no debate político do assunto, quanto, se a medida for efetiva, as pessoas vão passar a analisar isso, né? Vale a pena eu ir para Portugal, eu comprar um apartamento em outro país, eu começar a ficar lá um pouco.
Seria o segundo êxodo, né, dos investidores no Brasil em aproximadamente uma década, né? Foi o caso da anistia, né, durante o governo da Dilma, que criou um primeiro êxodo dos investidores, né, migrando a sua residência fiscal, e talvez esse movimento aí, principalmente para grandes investidores, possa fazer sentido, né? Então, isso vai ficar realmente como um ponto de interrogação aí na cabeça de muitos e vão utilizar bastante teu trabalho aí, Bruno. Né? Sem dúvida, acho que vai ser algo que todo mundo vai começar a falar até mais, porque hoje todo mundo já fala um pouco, né? Mas vai falar até mais. E uma pergunta daí que eu tenho, e realmente é uma pergunta, sim, mas se a medida for aprovada, né, virar lei, e se não tiver nenhuma outra MP colocando novas regras para a tributação de ativos financeiros no Brasil, porque é algo que está na pauta também, né? LCIs, LCAs, estruturas isentas e fundos. Mas caso não tenha nenhuma mudança desse tipo e tenha uma mudança no lucro exterior, a pergunta que eu fico é se, por exemplo, um fundo exclusivo, um fundo fechado no Brasil, passando a ser o detentor das cotas da empresa no exterior, não poderia me permitir uma situação quase igual à que eu teria com a norma atual, né, de permitir o diferimento da tributação. Se nada mais mudar, parece ser uma pergunta inteligente a ser feita, né, Rogério? Eu acredito que sim, principalmente se você usar esse último item, né? Que é você tributa os 10%, né? Você vai explicar melhor, mas você aproveita esta vantagem, né, da tributação dos 10%, e aí com isso você já tem uma marcação ao mercado da tua posição para capitalizar um fundo como este numa estrutura, né? Caso, como você mesmo comentou, não venha a aparecer a tributação em cima de estruturas de fundos fechados no Brasil. Precisamente. E daí esse é um ponto que até veio aqui algumas questões no chat, que eu já vou tentar endereçar um pouco, mas lucros acumulados, né? O famoso estoque. Então a empresa tem lá um estoque grande de lucro, gerado até o momento anterior à entrada em vigência da norma, se ela for aprovada, e o que poderia ser feito. Hoje, como como está isso na MP, né? A MP tem uma redação que diz, olha, esse lucro acumulado ele entra na regra nova, ele vai pagar o imposto como a regra nova, mas ele vai ser disponibilizado de acordo com algumas situações lá que a norma coloca, mas, que são bem amplas. Por exemplo, quando ele for efetivamente distribuído, quando for creditado, quando for pago efetivamente, e quando também houver alguma operação de crédito ou qualquer outra situação que demonstre que a empresa lá no exterior é, empregou aqueles valores em prol do sócio no Brasil, né? Então, o que a MP fala hoje é uma coisa um pouco, é mais ou menos um meio termo. Então, ela fala, olha, não vai ser tributado totalmente. Por exemplo, ela poderia falar, olha, virou a norma, pega e tributa aquele lucro integralmente aqui de forma automática, né? Sem qualquer ato de disponibilização, que é o que vai acontecer para os lucros gerados depois da entrada em vigor da norma, né? Todo final do ano vai apurar o balanço da empresa e vai tributar aquele lucro, independente do que tem ou não disponibilização dele para a pessoa física. Esse estoque, pelo MP, não seria tributado exatamente assim, mas ele deixou bem amplo. Então, fui viajar, usei o dinheiro que tem lá, com cartão de crédito de lá, isso seria uma disponibilização, teria que pagar imposto. Então, ela está dessa forma, né? Ocorre que, depois a gente vai falar um pouco melhor, mas o governo também foi um pouco inteligente e ele gosta de fazer isso, o Tesouro Nacional gosta de fazer isso sempre que tem essas mudanças de norma. Então ele veio e falou, olha, vai entrar um modelo novo, você vai ser atingido por essa tributação, mas você vai poder, até novembro desse ano, pagar 10%, que é menor do que aquele 22,5%, 15%, etc., e atualizar tudo isso dentro do seu imposto de renda e gravar isso como custo para que no momento em que você vá receber esse valor, não tenha aquela tributação, né? Então, também é uma coisa que até a gente vai falar um pouquinho melhor depois, mas é algo a ser analisado ali quando a gente olha o valor da empresa e o estoque de lucros que estão ali no balanço.
Rogério, você quer fazer um comentário em cima disso? Posso Não, passar? pode passar, pode passar. Depois a gente só complementa nesse tema. Tá ótimo. Então, pessoal, trusts, né? Trusts aí é uma figura que hoje não existe muito dentro do direito brasileiro, apesar, né? O Rogério trabalha com trusts aí há mais de 15 anos, Rogério, que você atua com a estrutura. Eu diria para você, há mais de 20, há quase 25 anos que eu vejo essa estrutura, né? Acompanhando via private banking, né? Acompanhando os clientes e ajudando, né? Muitas vezes, né? Clientes com essa estrutura. Acho que eu vou comentar um pouco, até para daí a gente colocar a parte mais da questão tributária, né? Perfeito. Tem o trust, até a AMP, né? Ele não era uma entidade jurídica reconhecida no Brasil, né? Para questões tributárias, né? E para as questões até sucessórias, né? Em especial as sucessórias, porque quem constitui um trust constitui com o objetivo de estabelecer, né, regras para a sua questão sucessória, né, a partir da sua falta. E como ele é uma entidade, né, de origem no, no, na parte jurídica, né, da anglo-saxônica, então, assim, há uma divergência grande desse entendimento, e até então, né, nós não tivemos até hoje, né, uma manifestação por parte do Supremo, mais especificamente, né, como reconhecer essa entidade, caberia ao legislativo, né, criar um dispositivo sobre o tema. E existe, né, inclusive, um projeto de lei, né, do ano passado que está já abordando, né, o reconhecimento da estrutura do trust. E agora, como a MP, ela acaba reconhecendo essa entidade, né, Bruno? Sim. Ela reconhece a entidade, só que ela reconhece a entidade de uma forma bastante questionável, né? Quando a gente ouve, não só a FIOS, mas diversos escritórios aí ao longo em São Paulo e outras conversas, né, com o pessoal no exterior sobre o tema, há um erro de entendimento porque ele transforma o trust numa entidade transparente, né? Então, normalmente as pessoas físicas que constituem o trust, os brasileiros de uma forma geral, né, até por origem latina, tende a ser o trust geralmente revogável, né? Como estrutura e não irrevogável, e como uma estrutura revogável, ele declara na sua declaração que possui uma PIC vinculada a um trust. Então, ele mantém a propriedade dessa estrutura. Então, assim, a primeira avaliação de identidade transparente que eles querem dizer é o que eu tenho embaixo desse trust. Porque aí começou a gerar bastante divergência, principalmente no meio, né, do entendimento jurídico disso, né, Bruno? É o que é Não, sem dúvida. transparente. Eu tenho que dizer que eu tenho uma companhia ou dizer cada um dos ativos que eu detenho embaixo da companhia, né? Exato. Essa é uma primeira dúvida que surgiu e não é uma dúvida assim, não a ANP precisa ser melhor esclarecida nesse tema. Falta houve até na questão de perguntas e respostas recentemente da Receita, mas ainda assim tem muito a ser esclarecido nesse entendimento, né? Outro ponto é a questão do trust. Como você, quando constitui um trust, você transfere a propriedade, né, do seu patrimônio, né, ao trustee. Né? Como settler, fundador dessa estrutura, você transfere ao trustee e o trustee vai cumprir, né, as regras de gestão do patrimônio e o patrimônio vai seguir muitas vezes regras, né, mesmo após, né, o falecimento do settler, né, em especial muitas vezes em virtude disso. E aí fica várias discussões, né? Primeiro, a questão da tributação, eu vou colocar para você agora, Bruno. Primeiro, o impacto tributário, né, sobre a estrutura do trust, né? Então, parece que ele fica parecido com uma entidade controlada. Segundo, e aí se eu vi que tem muitas dúvidas sobre o tema, o fato de que o trust, como muitas vezes, a grande maioria das vezes, você continua declarando que detém ele, então ele ainda é seu por propriedade, apesar de você ter constituído um contrato, né, privado no exterior, onde você diz que transferiu o controle para um terceiro. Então, você não recolheu o ITCMD porque ele ainda é de tua propriedade. Então, assim, entende-se que realmente é uma tributação
que a Receita pode estabelecer em cima disso. Mas tem um ponto aí que é a questão de, aí se eu transferir a propriedade efetiva, né, em definitivo para o trustee, e aí sim eu tenho que recolher o ITCMD aqui no Brasil, né? Esse é um evento de recolhimento do ITCMD, e ele sai da minha declaração, né? Mas isso não está transparente na MP, isso não fica claro. E a outra coisa que também não fica claro na MP é a questão dos beneficiários. Por quê? Porque o beneficiário, ele, a partir do momento que ele recebe a propriedade do seu quinhão dentro do trust, né, que talvez eu possa dizer dessa forma, ele muitas vezes ele não tem acesso àquele patrimônio, né, ele vai receber ao longo de um determinado tempo, ou talvez numa determinada idade, ou determinada situação, e ele teria que talvez ser tributado, né, pelo entendimento aqui, ele seria tributado. Ele vai ter que, mesmo não tendo acesso ao dinheiro, ele vai ter que dizer, olha, eu tenho X milhões ou X mil dólares, né, através de um benefício, como beneficiário de um trust, e eu não tenho acesso a esse dinheiro, mas eu vou ter que mostrar para a Receita anualmente e talvez eu venha a ser tributado. Então, assim, criou vários desses pontos de dúvidas. Eu queria até que vocês, né, pontuassem rapidamente sobre isso. Perfeito, Rogério. Eu acho que assim, exatamente, né? A MP, e eu acho que até por uma simplificação, porque fica mais complexo redigir o texto de lei, colocando todos os elementos que deveriam estar na lei. Mas eu acho que esse vai ser o desafio do Congresso, né? O tratamento diferenciado do trust revogável para o irrevogável, momento em que efetivamente faço a transferência da propriedade daqueles ativos, porque a MP hoje, muito resumidamente, é isso que você falou, o trust se tornou uma entidade transparente, de forma que todos os ativos detidos ou transferidos por trust são considerados de propriedade do instituidor, né? E são tributados como se o instituidor tributados e declarados como se o instituidor fosse dono daquilo. Então, na medida em que dentro do trust tenham cotas de uma PIC, que tenham ações listadas em bolsa no exterior, bonds, etc. Tudo que está dentro dele vai ser tributado exatamente da forma como a gente comentou. Se for uma controlada anualmente, distribuído pelo lucro apurado, se foram os ativos anualmente também, conforme vencimento do título, pagamento dos juros, etc. Né? Então, o ponto é que, assim, acho que a MP reconheceu o trust, mas disse, olha, para fins tributários ele não existe, né? Federais, pelo menos, né? Não olhando o ITCMD. E daí, a partir do momento em que ocorra a distribuição desses ativos ao beneficiário, ou na morte do instituidor, o que ocorrer antes, eles passam a ter esse tratamento daí já no beneficiário e não mais no instituidor, né? O que também pode gerar algum problema prático, exatamente pelo que você colocou, dos diversos dispositivos de vontade que podem existir dentro da construção do regulamento e de todas as normas do trust, né? E também uma questão que ele que deixou clara foi que a transmissão dos ativos aos beneficiários, se forem antes da morte do instituidor, são doação, e na morte são transmissão causa-mortes, né? Que vai daí dar margem para os fiscos estaduais também usarem essa norma para fim de tributação. Eu acho que só para fechar nesse tema, né, que esse é um tema bastante controverso, acho que dentro das discussões do Congresso, né, vai se debater bastante aí a questão da MP, porque na abordagem desse tema, mas em vias gerais, o que a Receita Federal fez foi reconhecer que existe para fins tributários, né, e que não dá para você fazer de outra maneira. Mas não há reconhecimento jurídico da entidade, por isso que ele declara ela como entidade transparente. Então, no final, ele está dizendo, ó, aquilo que vocês, de uma certa fantasia, né, coloca como um trust, né, eu reconheço como uma entidade transparente, parecida, tal qual uma controlada, e vocês vão ter que recolher tal qual uma controlada. E aí tem o efeito da questão do problema, né? Que é o futuro na distribuição do trust. Que acho que esse é o grande
É o grande questionamento que a gente deixa no ar, porque não tem resposta realmente, porque é algo que precisava trabalhar melhor, até a parte da, da, do projeto de lei deveria ser trabalhado, né, o projeto de lei que aborda esse tema, para que realmente seja reconhecida a entidade, né, trust, de uma forma jurídica para o brasileiro, né? Enfim, vai ter muitas discussões, acho que muita coisa aí vai ser colocada aí em questão. Perfeito, perfeito, Rogério. Vou passar aqui para o próximo já, que eu acho que isso aqui é um tema, acho que super relevante também, né? Que é a questão do que eu estou chamando de incentivo fiscal, entre aspas, né? Que é a possibilidade ali das pessoas físicas pegarem todos os ativos que elas têm no exterior e atualizarem o valor desses ativos para o valor de mercado em 31/12/22, ou, no caso das controladas, atualizarem até durante esse ano também, né? E, em contrapartida a essa atualização de valor, pagarem 10% sobre ali o valor de mercado atualizado, ou, no caso das controladas, sobre o lucro que está apurado, com a possibilidade de, com isso, obter uma economia fiscal aparente, né? Pelo diferencial de alíquotas de 10 entre o 15 e o 22,5. E o aparente justamente porque, né, Rogério, tem a flutuação, né? É difícil também fazer essa conta, né? Porque no final, né, o que você está fazendo aí, né? A Receita tá te permitindo, né? Vamos lá, um exemplo. Você capitalizou a sua empresa com US$ 1 milhão, né, há alguns anos atrás, né? Na data de 31 de dezembro de 2022, o teu patrimônio a valor de mercado está valendo US$ 2 milhões, né? E você continua declarando, né, o seu US$ 1 milhão remetido, né? E ao valor do câmbio da época também, né? Então, hipoteticamente, você mandou um câmbio de 4, então você mandou R$ 4 milhões, né? O câmbio, se me falha a memória, dia 31 de dezembro de 2022, estava 5,21 a Petax, então, esses US$ 2 milhões, né, você já tem mais de R$ 10 milhões, então esse ganho de R$ 6 milhões, você recolheria esses 10%, né? Acompanha comigo, se eu estou fazendo a conta correta aqui, Bruno. É Mas isso nós aí. estamos falando que você vai recolher algo na ordem de R$ 600 mil, né? E vai poder daí atualizar o valor. Então, ele vai poder dizer, olha, eu tenho hoje 2 milhões, né? É o valor de mercado na data de 31 de dezembro, né? E que é o que você está declarando aí na foto, né? De 31 de maio de 2023. E a partir de 2024, né, a partir desse estoque, né, de 2, que qualquer variação de ganho, de marcação ao mercado, ou ganho financeiro efetivo, variação cambial, também vai ser impactado no teu patrimônio. E lembrando, né, que acho que uma coisa para pontuar aqui, que não tem como recuperar prejuízo nessa questão da conta, não é isso, Bruno? É isso aí, é isso aí. E é exatamente isso. É para pessoas otimistas, né? Porque tem que apostar no fato de que eu estou pagando 10% em cima de um valor que vai ser lá na frente, no mínimo, tão bom quanto algo que eu vou obter, para não ter uma perda de capital pagando 10% em cima de algo que vai, por exemplo, ter uma queda muito grande. E isso gera também o risco, né, Rogério, de momento de liquidação, até de planejamento financeiro no exterior, né? Porque se eu paguei 10% em cima de um valor de Sim. mercado e a gente tem uma oscilação muito grande, né? Isso é não sei se você enxerga também como algo a ser visto. Não, eu concordo, porque tem uma situação interessante aí, que vamos hipoteticamente, né, dizer que a gente volte para um céu de brigadeiro na relação cambial no Brasil, né? O câmbio retroage aos R$ 4, né, nesse exemplo que eu dei, né? Então você mandou a 1, quer dizer, você antecipou, né? Você recolheu o imposto, né, sobre um ganho que na verdade e aí é sempre conta que vai ter que fazer, né? Então imagina que em 2024, em dezembro de 2024, né, o câmbio esteja em R$ 4, né? Então, assim, eu antecipei,
eu não tenho como compensar mais isso. Eu paguei imposto adicional na alíquota de 10, e aí ainda pior, né? Lá fora, meu patrimônio pode não ser mais 2 milhões de dólares, talvez 1,5 milhão, né? E aí você faz a conta e fala, poxa, quer dizer que eu dei dinheiro, eu antecipei uma receita e eu não vou poder compensar mais, esse prejuízo está dado. Então, assim, isso fica muito claro na construção da MP. Né? O prejuízo fica dado, não tem como retroagir que você recolheu a mais e no ano Exatamente. subsequente houve uma diferença a teu favor e você gostaria de compensar. É como se você zerou o velocímetro, né? É algo muito parecido, né, Bruno, que o que foi feito, por exemplo, há muitos anos atrás, quando acho que ainda foi do Fernando Henrique, que atualizaram os valores de mercado, né, dos imóveis, né? E Os aí se imóveis. recolheu, né, dependendo do ano de aquisição, né, foi feita uma atualização desse patrimônio. E aí Uhum. aqui o que ele está dando é esse benefício. Eu estou permitindo que você atualize esse patrimônio, né? E aí tem um ponto que surgiu, né, até olhando as emendas, né, dos parlamentares para a MP, que é uma delas colocando justamente que é aproveitar para fazer uma nova anistia, né, para aqueles brasileiros que esqueceram de fazer a anistia, né, ainda no governo da Dilma, e poderiam também participar nessa mesma condição aí de alíquota. Lembrando que na anistia acho que foi 6%, não foi? Foi isso, né? Ah, não me lembro agora. Teve a primeira É, fase, a segunda, mas é. eu não lembro Na quanto verdade, foi isso. chegava a 22 alguma coisa, mas batia acho que de 6, tinha alguns impactos nisso. Mas, de qualquer forma, já teve deputado aí que colocou emenda sobre esse tema, né? Aproveitando, né? E esse incentivo fiscal e já carimbando também a ideia de ter uma anistia, né? Para os que se esqueceram de declarar, né? No evento do governo da Dilma, né? Exatamente. E acho que é legal, acho que assim, pegando um ponto, né? O fato da pessoa pagar os 10% não pode, não faz com que ela possa retroagir, né? E daí uma pergunta surge: bom, então posso usar o valor que eu quiser, né? Porque talvez o valor de mercado eu não queira correr esse risco, mas atualizar um pouquinho pode fazer sentido, né? E daí a lei trouxe alguns documentos que vão ter que ser usados como base para fins dessa atualização. Então, não existe tanta liberdade assim para eu arbitrar um valor que eu desejo pagar os 10% para não correr tanto risco. Não, vai ter que pegar, vai ter que ser embasado em documentos lá efetivamente da empresa, nos relatórios das aplicações, etc. e tal. Então, acho que é um ponto importante. E outro ponto que, assim, é, teria realmente que transformar numa anistia, né? Porque como ela está, ela é só um incentivo fiscal. E isso é muito relevante, um alerta para que as pessoas tenham isso em mente, porque todos os aspectos, por exemplo, criminais, que né, antes tinha uma anistia de fato na lei antiga, aqui não tem. Né? Então tem que ser ativos que estavam declarados, né? Ele tem que ter já um histórico dentro do IR. A gente não pode não olhar isso, né? Porque apesar de ser um momento de aumentar valor, é um momento que incluir coisas que não estavam declaradas, acho que é muito arriscado fazer isso dessa forma aqui, a não ser que venha de fato uma anistia. Né? Ah, Exato. Acho que tem as perguntas e respostas, as perguntas aqui que eu acho que nós temos aqui no ar, né? São, de certa forma, semelhantes na questão sempre do impacto tributário aqui, né? Tem uma sobre a questão do carnê-leão, né? Na verdade, é, é, valida aí comigo, né, Bruno? Mas ela extingue, na verdade, o conceito de sim, carnê-leão para pessoa física, porque passa a exato. ser apurado anualmente. Então, deixa de existir, né, a ficha do carnê-leão para investimentos no exterior na pessoa física. E sim o recolhimento anual no fechamento da declaração, né, no ano subsequente, você faz o fechamento, apura o teu ganho todo com base no dólar de fechamento do ano consequentemente, recolhe, né, o imposto devido na alíquota, né, de até 22,5%. Não? É É isso isso, aí. né? É isso aí, e para com aquela burocracia, né? Eu até tirei aqui a apresentação, pessoal, que a gente já chegou ao fim, assim, das partes técnicas, tá? Então vamos só pegar essas perguntas também. Eu só queria antes colocar, assim, matéria de imposto de renda tem que ter anterioridade, né? Então essa norma, ela passaria a valer em termos da tributação
no ano que vem só, né, se ela for aprovada esse ano. Na matéria do 10% desse incentivo fiscal, ela já poderia ser aplicada esse ano. E daí um aspecto interessante que aconteceu ontem. Existia há muito tempo, tá? E daí olhando assim, a MP está lá dentro do Congresso para ser debatida e votada, né? E daí assim, ontem foi votada a MP de preços de transferência. Preço de transferência, um assunto de tributação de pessoa jurídica que está, assim, seguramente há mais de 10 anos também tentando mudar, né? E foi aprovada no Senado e ontem teve aprovação na Câmara do texto idêntico ao texto que foi aprovado no Senado, que era um texto praticamente idêntico ao que o governo enviou, né? Como uma medida provisória também. Então, eu estou falando isso porque a gente tem 120 dias em termos de tramitação para que a CMP seja discutida e tal. E, assim, olhando o Congresso, pauta tributária, ontem foi uma sinalização de que as matérias do governo, pelo menos essa do preço de transferência, andou bem. A do preço de transferência tinha menos pontos conflituosos do que essa MP tem, né? Eu acho que a gente vai ver uma resistência muito maior nessa MP, né? Porque por vários motivos, né? Ela mexe ali com uma tributação que está totalmente embasada no sistema atual, aumenta a tributação, mas é só um adendo que eu queria fazer de que ontem foi aprovada essa MP. Acho que das perguntas aqui, tem uma questão aqui que trata da questão do lucro, né, no exterior, a disponibilidade ou não do lucro, acho que a gente já respondeu, né? Que, na verdade, é a marcação a mercado anual e gerou lucro, tributa, né, o ano subsequente não teve lucro, não tem tributação, né? E assim segue o jogo, né? Exato, exatamente. Já estou vendo aqui a pergunta e é isso mesmo. Quando tiver tributação no lucro no exterior e não houver a disponibilização, poderia-se considerar que a conta de lucros acumulados seria livre para retirada sem tributação adicional? Sim, tributei o lucro, quando eu distribuo eu não pago mais nada, né? Isso. Acho que é esse o ponto. E daí uma outra parte da pergunta é para a pessoa física residente, cada lucro disponibilizado deveria ser acrescido ao valor do bem no exterior? Sim, é isso que está na MP. Ele vai compondo o custo, quando paga, absorve o custo e não tributa. É bem isso mesmo. Bom, e a gente já avançou mais de uma hora, né? Mas para finalizar, eu acho que colocando a questão da MP, né? Aquilo que você comentou, o governo tem bastante dificuldade, né? Principalmente na Câmara, né? Para seguir em frente com as MPs anteriores, né? Veja o exemplo dele tentou derrubar o projeto de lei do marco regulatório, né, do saneamento, não passou na Câmara, está discutindo no Senado, enfim, há muitas dificuldades ainda para o governo, ele ainda não tem uma, uma, uma arrumação adequada, né, para aprovar, né, e aí tem o arcabouço fiscal que vai ser discutido no meio desse tema. Então assim, uma MP como essa, ela tem, né, são 60 dias prorrogáveis para mais 60 dias. Então, nós estamos falando de 120 dias. Né? Pela questão tributária, né, Bruno? Aquilo que foi de benefício ao contribuinte, que é a redução, na verdade, a MP, pessoal, ela nasceu com o objetivo de aproveitar o anúncio do novo salário mínimo, né, e também reduzir a tabela de tributação, né, subindo de 1.950, alguma coisa em torno disso, para R$ 2.500 aproximadamente. Então, com isso, isentou, né, uma parcela grande, né, da população do impacto do imposto de renda. E, para compensar isso, já aproveitaram e engataram a questão da tributação no exterior, né, com o objetivo de compensação. Então, eles estimam que no primeiro ano arrecadaria algo em torno de 4,5 bilhões, e assim subsequente, né? E em especial, né? O que a gente, né, tem visto, que é esse fato, né? São tantas emendas colocadas na MP para serem discutidas, que derrubar todas essas emendas para chegar no que é necessário. Uma que talvez é interessante comentar,
que é aquela da exclusão total, né, da questão da tributação no exterior. Então, lembrando que quando você tem um benefício, ele já é implementado de imediato, né? E quando você tem uma alteração de carga tributária para cima, que é o caso da tributação no exterior, ela vale a partir de 24, lembrando que o governo está oferecendo uma oportunidade, né, de recolher uma alíquota menor, né, até a data de 30 de novembro, né, tão logo seja aprovada a MP, né? É isso, né, Bruno? É isso aí. E é caixa esse ano para o governo, né? Então tem interesse nisso, né? Exato. Então, tem um ponto que existe uma emenda, inclusive, que põe exatamente esse tema, que é que seja feita apenas a oportunidade de atualização do patrimônio no exterior. Então, assim, não se considere a questão tributária e que essa seja discutida em reforma, né? Que já, né, segue no Congresso, vários temas sobre isso, e que ela seja tratada numa reforma tributária, mas que sim, a atualização patrimonial, essa oportunidade de atualização, e que traz essa arrecadação em torno de uns 4,5 bi, né, neste ano, né, seria bastante interessante para o governo. Então, assim, talvez isso possa ser algo que venha acontecer, dar uma ideia de uma probabilidade grande, né, de aproveitar pelo menos a oportunidade de atualização, né, no limite, né, das discussões das emendas dentro da MP, né. E uma outra que me chamou a atenção também, que também a questão da discussão existe uma emenda que propõe também aproveitar essa discussão toda para já tributar fundos fechados, né? Então, existe já também, né, a colocação de uma emenda para discutir esse tema. E aí segue emendas como aumentando alíquotas, né, cobrando alíquotas maiores do que está sendo proposto, outras pedindo a redução de alíquotas, enfim, tem de tudo, né? Uhum. Isso ligado ao tema, né? Fora as emendas que são aquelas emendas jabutis, né? Que entram, né, na MP, pegando carona, né, do processo, né? Mas eu acho que é isso, né, Bruno? Você tem alguma coisa a acrescentar, acho, nas considerações finais aqui? Não, não, Rogério, eu quero só realmente reforçar a importância do tema, né? Porque eu acho que é um assunto que, na minha visão, pode ser algo que passe, tá? Falando assim muito amplamente, né? Eu acho que existe ali uma certa conotação. Não acho que vai ser algo, né, exatamente como Fácil, né? está na MP, fácil, vai ser algo muito debatido, mas eu acho que é um bom momento, até por outros motivos, né, para as pessoas reavaliarem, né, a estrutura que elas têm, onde elas estão investindo, como elas estão investindo, qual é o plano futuro, porque a gente sabe que se não passar agora, o ano que vem vai ter a mesma discussão, depois vai ter a mesma, e essa pauta vai vir sempre. Então é melhor já ir se embrenhando nos detalhes e tudo mais. Eu queria falar isso só como um adendo final e realmente agradecer a todos os participantes e agradecer você, Rogério e Não, eu que Ensô aí agradeço. pela Uhum. oportunidade, viu? Não, eu agradeço a oportunidade aí nessa parceria com a Fios, nesse tema. É um tema que a gente pretende voltar, né, um pouco mais adiante, quando a MP for melhor discutida já, né, e a gente vê como os passos vão seguir, porque não adianta, muita coisa se falando, né, então ela precisa seguir no Congresso para aí a gente ter mais clareza do que virá, né, e aí sim, eu entendo que discutir e revisitar as estruturas fiduciárias que as pessoas, né, os investidores possuem hoje no exterior. É uma oportunidade para reavaliar tudo isso, né? E fica, acho que, essa mensagem da nossa parte aqui. Obrigado, Bruno, obrigado a todos pela audiência e pela presença aí. Tenham um bom dia e obrigado aí por tudo, pelo tempo. Bom dia, muito obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos.